Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez aqui no nosso grande podcast Entre Nós. Hoje estou com a presença da nossa querida e maravilhosa Fran. Tudo bem, Fran? Jair, muito obrigado pelo convite desse projeto sensacional, estou feliz. E é meu segundo podcast na vida. Show de bola. Vou ficar experiente. Você já está nas mídias aí, você mais tranquilidade. Ô, Fran, nós vamos falar de um assunto hoje bastante importante, que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, todo mundo está percebendo e sentindo, que são as queimadas. Isso nos preocupa muito por questões ambientais, mas não só questões ambientais, mas sociais e econômicas, que envolvem também essa questão das queimadas. A gente fica refletindo um pouco, né, Fran? Queimada envolve fogo, né? Mas fogo é sempre prejudicial? Jamais. Jerry, é o seguinte, o fogo, ele foi essencial, galera, para o desenvolvimento da espécie humana em si. Se você pegar os primeiros hominídeos, Homo erectus, que criaram fogo, a partir dali que a gente considera que houve um desenvolvimento mesmo dos hominídeos, porque começou a manipular melhor os alimentos. A gente não precisa mastigar tanto igual os outros animais, cozinhar a carne, e a carne, ela contém uma gordura que foi essencial para o desenvolvimento do cérebro humano. Então isso é primordial para a gente ser o que a gente é hoje. Faz parte, então, da fase evolutiva do homem a presença do fogo, né, Fran? Faz parte da fase evolutiva. Inclusive, muitas aldeias indígenas usavam isso aí também, né? Nós temos uma técnica bem antiga, uma técnica de cultivo de solo, que é chamada de coivara. A coivara é muito utilizada pelas tribos, algumas tribos indígenas, pelos ribeirinhas, pelos quilombolas, que é atear fogo numa pequena área da floresta, abrir uma clareira e plantar. Planta, colhe, depois perde a fertilidade natural do solo, eles vão para uma outra área. Passado um tempo, eles voltam. Como a área de queimada foi muito pequena, a floresta se regenera e tudo acontece dentro de um equilíbrio. É feito ali do quê? Subsistência. Subsistência. Controlado. Não é agricultura comercial, é uma agricultura de subsistência, ou seja, em menor escala. Não é considerado um dano isso, no sentido de impacto. Não é. Porque, galera, nós temos que pensar duas coisas também, Degradação ambiental e impacto ambiental. O impacto ambiental ele pode ter um impacto positivo ou negativo. A degradação ela é sempre negativa. E quando nós falamos de degradação, infelizmente, tem muito da ação do homem, A ação antrópica, a ação antropogênica. É o que nós estamos vendo agora no Brasil, Então nós estamos percebendo agora as queimadas. As queimadas podem ser utilizadas, e normalmente são utilizadas, para abrir clareiras para a agropecuária e para a agricultura. O detalhe, Fran, que hoje nós temos uma agricultura comercial. Produzir em larga, em grande escala, já que o Brasil é um grande exportador de carne e um grande exportador de cereais também. Então, quando você fala em queimada, quando você coloca fogo no lugar, mas é uma queimada controlada, controlada. Então, normalmente, feita pelo homem. Nós podemos ter um incêndio florestal, que pode ser espontâneo ou causado pelo homem, mas aí é um fogo sem controle. Então nós estamos vendo muito no Brasil hoje incêndios florestais, que é uma queimada sem controle, normalmente pela ação do homem, A gente fica pensando agora e refletindo, Fran, quais seriam os danos dessas queimadas em grande quantidade no Brasil e por que elas vêm ocorrendo justamente agora nesse período, Mas uma coisa você falou que é interessante, Gê, é a das queimadas, que elas acabam tendo ali um controle, E elas podem ser naturais, Você tem no cerrado queimadas periódicas que são extremamente importantes para a renovação da própria vegetação. A semente no cerrado ela tem um tegumento tão grosso, mas tão grosso, que se não trincar, se não pegar fogo, ela não consegue absorver para que ocorra a germinação. As raízes são profundas, o caule ele é tortuoso, ele é bem grosso. Então, assim, existe uma adaptação, inclusive, para suportar essa queimada, e no cerrado, após queimada, a vida ela renasce. Então, assim, é legal colocar que, quando a gente fala em biomas, nesses lugares, tem lugar que ele realmente é importante. Mas, assim, vamos falar de floresta amazônica e de Pantanal. Gélia, é um ambiente úmido a ponto de ter uma queimada natural fácil? Você vê, Fran? Você fala um negócio que eu fiquei pensando agora também. Você vê, o fogo não é só importante para o ser humano, O fogo também faz parte do bioma, Da própria natureza. Da própria natureza, Você pega o cerrado que entra em combustão espontânea,
Lembrando que o Cerrado, gente, está num clima tropical. E o clima tropical ele tem duas estações bem marcadas e bem definidas. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Então, normalmente acontece essas queimadas espontâneas no inverno, que é o inverno seco, né? E é justamente para a planta conseguir, né, se regenerar, até as próprias cinzas em menor quantidade também é salutar para o solo, ou seja, tudo acontece num certo equilíbrio. Você citou a floresta amazônica. A floresta amazônica já está na região norte do Brasil e ela passa a ter um clima equatorial. Clima equatorial é um clima quente e úmido, com chuvas regulares o ano inteiro. Então, dificilmente você vai ter queimadas espontâneas na floresta amazônica em função da grande quantidade de chuvas. Dificilmente. Se tiver, então vamos pensar que biologicamente ela não se alastra. Sim. Porque a própria umidade contém isso. E o Pantanal? O Pantanal também, se você pegar o Pantanal, também está inserido no clima tropical. Verão é chuvoso, o inverno é seco, né? Mas o verão, quando chove muito, como o lugar é plano, é a maior planície alagável do mundo, então a água fica represada e dificilmente o fogo vai prosperar, né? Ela pode pegar fogo? Sim, pode, mas dificilmente você vai ter um incêndio florestal, né? Sem a presença do homem ou a participação do homem. Pela umidade dela mesma, Pela umidade dela mesma. Ô Fran, a floresta amazônica, será que transpira muita água? Jerry, olha que interessante, a gente fala em sala de aula da transpiração, da absorção, da condução da seiva bruta que é formada a partir de água. E uma coisa que eu não comento muito com os alunos, porque a gente fala da importância da água para fotossíntese, sem água não tem fotossíntese, mas uma coisa é fato. Cerca de 99% da água absorvida é conduzida até as folhas, absorveu na raiz, vai para as folhas, 99% ela é perdida. Então, assim, 100% da água absorvida, 99% é perdida. 1% é usado para fotossíntese. Mas olha que tá. Essa água que evapora pela transpiração, ela vai formar as nuvens que vão permitir que ocorra precipitação. E vale lembrar que os estômatos, para eles abrirem, para que ocorra fotossíntese, depende de condições do próprio ambiente. E aí a gente vai começar a pensar, então, como a queimada pode prejudicar isso. Como é que a gente pode pensar em relação à umidade? A própria floresta mantém essa umidade? Bom, galera, vou lançar então uma perguntinha, né? Onde tem floresta, chove ou chove onde tem floresta? Essa pergunta é boa. Eu, biologicamente, eu vou pensar que onde tem floresta, chove. Porque se 99% da água que é absorvida, ela vai parar no estado de vapor e forma as nuvens, por ter a floresta, ter a transpiração, vai ter a precipitação. Acertei. Justamente, é isso mesmo. Onde tem floresta, chove, mesmo porque nós temos ainda a evapotranspiração, né? Você tem aí a evaporação do solo, a transpiração da planta, tudo isso soma e formam as nuvens. Lá nós temos um fenômeno chamado de rios voadores, né? É tanta água aqui na atmosfera que parece o leito de um rio correndo sobre nossas cabeças. E nós temos um relevo que nos favorece, o relevo da Cordilheira dos Andes. Então esses rios voadores batem na cordilheira, eles não conseguem transpor a cordilheira. Então a tendência dele é descer. Como ele desce, ele provoca chuva em todo o território nacional. Então nós dependemos basicamente do nosso regime de chuva aqui no sul do Brasil também, na região amazônica. Então se a região amazônica sofrer uma grande devastação, nós teremos um regime de chuva cada vez menor. Tá, então vamos pensar assim. Vocês viram o céu hoje? Você viu o céu, Rodrigo? Rodrigo aqui é o nosso make-off do make-off. Tá azul. Há 2 semanas que eu não via. Tava cinza, né? Por conta disso aí. Então, dessa poluição em relação à queimada que tá chegando aqui. Mas aí tem o seguinte, o fato de ter as queimadas lá e o céu ficar cinza, isso dificulta a abertura estomática. E aí, não abrindo o estômago, a fotossíntese fica prejudicada. Então, assim, tá queimando, tá liberando gás carbônico e a própria planta sequestra gás carbônico, mas ela não tá conseguindo sequestrar isso de maneira eficiente. Já estava lendo uma reportagem de que a planta, ela respira. Então, ela usa oxigênio, libera gás carbônico. E ela faz fotossíntese, ela faz o contrário. Ela sequestra o gás carbônico e libera oxigênio. E a gente fala que no clímax, né, da floresta, no seu máximo desenvolvimento, isso é de igual para igual. Hoje, a floresta amazônica, liberando mais gás carbônico do que sequestrando. E detalhe, com essa poluição, a fotossíntese diminui
e a evaporação diminui. Então, assim, as nuvens que têm que ser formadas pela transpiração, elas não estão sendo formadas. E aí a gente consegue sentir isso aqui, né? Nossa umidade relativa do ar completamente afetada. Você vê, o homem está provocando aí um dano, às vezes quase que irreversível, né? Será que nós corremos o risco, Fran, de ter na floresta amazônica uma savanização? Eu acho que facilmente. E eu acho que penso até vou falar em trazer aí como consequência, devido a rios voadores, adorei isso, uma desertificação. Desertificação. Porque o que acontece é assim, se a gente depende disso, e o problema é que a população, no geral, ela não vê a biodiversidade como algo próximo, né? Ou como se a gente fizesse parte dela. Ela não vê assim. Então, não tem noção da perda de biodiversidade, do quanto a vegetação é importante para a gente. E eu acho que pode chegar uma hora de ser reversível, Jair, pensando assim, de uma maneira cruel, porque gera o que nós chamamos na biologia de feedback positivo. Feedback positivo é quando uma situação tende a fazer com que aquela situação se repita e se intensifique cada vez mais. Então, se fica queimada, diminui a taxa de fotossíntese, diminui a formação de nuvens, vai diminuir a evapotranspiração, vai diminuir a absorção. E detalhe, as queimadas elas geram matéria morta, e a matéria morta tem que decompor. E a própria decomposição libera mais gás carbônico ainda. Então, a gente está cada vez mais intensificando isso. Tanto que, né, gente, o Brasil hoje é o 6º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. Como a floresta amazônica. E não é pela nossa atividade industrial, é pela queima das nossas florestas, né? A floresta amazônica não é o pulmão do mundo, mas poderia ser o ar-condicionado do mundo, né? Liberando toda essa quantidade de água, já que a água é um regulador térmico, né? Natural. Mas, voltando um pouquinho aqui, se eu queimo a floresta em grande quantidade, a gente está dando exemplo da floresta amazônica, mas o Brasil todo hoje está pegando fogo, né? Em várias regiões, inclusive regiões que não têm floresta. Regiões de cerrado, né? Que são arbustos, não é uma floresta. Mas eu fico pensando na sucessão ecológica. Você podia explicar um pouquinho? A floresta primária para a floresta secundária? Porque às vezes pode aparecer na prova uma questão como essa. Com certeza, porque assim, se você pega uma floresta intacta, aquela floresta está no clímax, ela é uma vegetação, uma floresta que a gente chama de primária. A partir do momento que ela sofreu um dano, um desmatamento, uma queimada, mas ela se recupera, ela passa a ser uma floresta secundária. Só que durante o processo de sucessão ecológica, e isso é legal a gente pensar, porque, mas ela vai se recuperar. Mas quando ela está em processo de recuperação, ela forma subarbustos. E o subarbusto que vem posterior a uma queimada, ele vem propício a sofrer uma queimada mais facilmente. Então a gente está tendo o seguinte, a gente está tendo uma queimada, destruindo a floresta primária, e a secundária que vai vir, ela vem propício a ser facilmente queimada. Então a gente está criando uma situação, aquilo que eu falei, um feedback positivo. Pode chegar uma hora que ela vem para sofrer queima, né? Uma adaptação de queima. E isso não é o que deveria acontecer. Por isso, então, que a floresta que tem um porte arbóreo vira uma savana que tem um porte arbustivo, depois o porte arbustivo... E disso para queimar acabou, porque é subbosque. Entendi. E aqui a gente faz tudo ao vivo. E para mostrar que é ao vivo, caiu parte aqui do processo. Não vamos pausar, vamos falando enquanto arruma aqui o nosso cenário. Porque quem sabe faz o quê, Gé? Ao vivo, Isso aqui é sensacional. Ô, Gé, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Meu Deus, é isso. Ô, Gé, e uma coisa que eu estava pensando aí em relação a Pantanal. Você falou desse rio voador. Rio voador. O próprio Pantanal, então, ele sofre uma influência da Amazônia? Sim, porque se você pensar, o Pantanal, que é uma planície alagável, só é alagável se tem chuva. Né? O rio Paraguai, ele inunda suas águas toda vez que tem o verão. O que acontece agora? Também fruto do El Niño, também fruto da Laninha, que são acontecimentos cíclicos que alteram a condição climática. Mas qual o problema? Nós tínhamos um El Niño a cada 5, 6 anos, uma Laninha a cada 5, 6 anos. Hoje, em função da mudança antrópica, da ação antrópica, o El Niño e a Laninha estão acontecendo a cada um ano e meio. Ou seja, estão acontecendo num intervalo cada vez menor. E quando ocorre de um tempo mais demorado. Então nós estamos sofrendo agora secas mais prolongadas,
chuvas mais severas em algum lugar do Brasil. Então, esses contrastes climáticos, eles também fazem parte dessa realidade de hoje. Então, nós estamos vivendo um inverno seco, mas está mais seco do que o normal. Então, se a floresta entra numa queima espontânea, pode queimar muito mais do que vinha queimando antes. Se o homem coloca fogo, mas a seca está mais prolongada, a tendência não é conseguir controlar o fogo. E aí vira um incêndio florestal, não vira mais uma queimada, né? Então, o Pantanal, naturalmente, não teria essas queimadas. Entendi. Naturalmente não teria, em função da condição do clima. Mas o clima já se alterou. Mas espera aí, Prússio. O clima se alterou, mas também foi pela derrubada da floresta? Sim. Então, mas você sabe que é isso que eu ia perguntar agora? Porque o Jair falou uma coisa interessante. Você falou do El Niño, da Laninha, que já existe naturalmente, mas que não está acontecendo como tem que ser. Certo. Aí você falou, eu prestei atenção, que é por conta da ação antrópica. Então não dá para culpar o El Niño. Não dá para culpar o El Niño nem a Laninha. Porque a ação antrópica está fazendo com que seja assim. Vou fazer uma pergunta que meus alunos saberão responder imediatamente. Não, eu vou ter que saber também. Peraí. Talvez não. Os meus alunos. Safran, não foi minha Não foi. O que é um poluente? Não é poluição, é um poluente. Pensa, galera, o que é um poluente? Poluente é uma substância no lugar ou na quantidade errada. Petróleo boiando no mar, poluente. Se tivesse no subsolo, não polui nada. CO2, em maior quantidade, é poluente. Na quantidade certa, não polui nada. Então eu pergunto, quem é o cara que coloca no lugar errado e na quantidade errada? É o ser humano. É o ser humano. Mas você sabe que na biologia, quando a gente fala nesses poluentes, que pode ser de natureza física, química, biológica, enfim, uma coisa interessante também é que a gente considera que esses poluentes podem gerar poluições e biologicamente, lá na ecologia a gente fala, afetou o bem-estar do ser vivo, já é considerado processo de poluição sonoro, que pode afetar a saúde. Sim. Né? E aí que tá, é do ser vivo, não é só do homem. Porque assim, agora a gente tá falando bastante, o tempo tá seco. Gente, o número de internações aumentou absurdamente agora nesse período que tá com esse fogo intenso. E aí, não é só um problema da saúde humana, é um problema também de hospitais, de gasto público, Sim. que está indo muito dinheiro para pessoas que estão... E não é só quem tem problema respiratório. Eu não tenho asma, não tenho bronquite, e eu estava fazendo inalação semana passada. Então, essas pessoas estão indo parar no hospital e usando leitos que, na teoria, não era para estar sendo ocupados por problema de poluição gerado por queimadas, né? Fora o gasto. Só que a gente fala da espécie humana, mas o que está tendo de vida perdida é vegetação, de animal, porque assim, aquilo é a moradia deles. Eles estão morrendo queimados ou, se não estão ali, conseguem fugir, morre depois porque não aguenta sofrer com essa queimadura. A gente pode falar que os que conseguem fugir depois não tem para onde voltar. Então assim, é um dano ambiental muito grande. E eu bato nessa tecla de que a educação ela é importantíssima para a gente ter essa noção, esse conhecimento de importância da biodiversidade. A gente fala bastante de que há alguns anos eu escutava que biólogo é a profissão do futuro. E aí a gente chega aqui no futuro, porque eu escutava esses anos, e agora é o futuro. Olha isso, essas queimadas sem controle que estão sendo as maiores aí. Em 1986, a primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Harlem Brundtland, escreveu um texto falando justamente sobre essa necessidade de conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental. Como nós faríamos essa conciliação? Ela desenvolveu um tema chamado desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa consumir hoje com racionalidade para não comprometer o padrão de consumo das próximas gerações. Mas você citou e falou muito bem que essa é uma questão de saúde pública, de segurança pública, é uma questão econômica, social, política, que envolve várias esferas do poder municipal, estadual e federal para tomar essas providências. Mas acho que falta muito para nós, enquanto ser humano, não só o desenvolvimento sustentável, mas o envolvimento sustentável, ou seja, se envolver um pouco com a causa também, né? Entender que nós somos parte desse meio, né? Quando nós falamos de meio ambiente,
nós estamos no meio desse ambiente, desse habitat, né? Onde tem as plantas, tem os animais, e nós podemos ter uma vida mais harmônica, né? Não tão desequilibrada quanto é agora, mas é tudo em prol de questões econômicas, né, Fran? Se nós falarmos assim, ó, hoje nós temos uma crise econômica, uma crise ecológica, muitos vão pensar no econômico, não no ecológico, porque ecologia, eco, vem do grego oikos, quer dizer casa. É estudar a casa onde você vive. Economia, oikos, casa, nomia quer dizer administração. Como é que você pode administrar uma casa se você não conhece a casa que você administra, né? Isso é complicado. Jair, você usou um termo aí da ecologia, do oikos, casa, e eu vejo que esse é o problema. O ser humano, ele vê o planeta Terra, ele vê a natureza como algo que está aí para nós. Não. Nós fazemos parte disso. Então, nós somos parte, né? É a nossa casa. Então, precisa entender que daqui para frente, se não houver realmente atitudes, como a gente vai sanar isso aí, é difícil. Tipo, mesmo porque, né, Fran, nós não somos desse planeta. Nós estamos. Exatamente, nós estamos. Até quando ele permitir. Nós não somos. Até quando ele permitir. Então, galera, você vê que nós levantamos aqui algumas possibilidades, né, para a gente pensar um pouco mais sobre esse problema, que de fato é um problema que nós estamos enfrentando e deveríamos enfrentar com mais intensidade, né? Nós mesmos, enquanto pessoa, enquanto cidadão, e o poder público também com ações mais assim, pertinentes. Fran, o que a gente podia fazer para minimizar, resolver esses problemas? Jair, eu vou falar rapidamente aqui uma coisa. Eu falo em sala de aula, os meus alunos sabem disso. Às vezes eu penso assim, quando eu estou fora da sala de aula, eu olho assim para as questões políticas que me desanimam, sabe? Parece que é em prol deles e não do povo, da população. E eu falo, parece que eu não vou botar mais fé. Mas quando eu entro na sala de aula e eu olho essa galera, mas essa galera serão os futuros políticos. Mas essa galera vai fazer uma política legal a partir de uma educação legal. Então, assim, eu acho que a educação é a base de tudo. Eu sou suspeita de falar isso como professora, mas a educação, ela vai trazer uma consciência de uma melhor segurança que nós precisamos ter, educação dentro das escolas em si e educação ambiental. Acho que os governantes têm que fazer, sim, com rigor, um monitoramento, né? Existe o INPE, como é que é? O Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial, né? Que eles, através de uma visão aérea, né? Como é que a gente fala? Sensoriamento remoto. É isso. Mas a NASA também, ela já está colocando um problema em relação a isso. E se o Brasil não se preocupar com isso, a galera que se preocupa de fora, isso pode afetar muito a gente, né? Falar em boicotes e... Então, você vê, a Fran levanta uma coisa importante, que uma das possíveis soluções é a educação, né? A educação ambiental. Eu acho que tem que ser desde o fundamental, né? Sempre. Porque desde criança tem que incutir na cabeça dessa criança a importância da preservação do meio, né? E ter essa convivência mais harmônica com o meio. Acho que o poder público tem suas demandas, suas responsabilidades, né? Elaborando leis e fazendo cumprir as leis, fiscalizando, punindo quem deve ser punido, né? Com rigor da lei. Tecnologia, né? Para o monitoramento. Desenvolvimento tecnológico é de fundamental importância. Hoje ninguém vive mais sem satélites, né? O Brasil precisa melhorar muito essa questão tecnológica, dessas informações aeroespaciais. Então você vê investimento em tecnologia, né? Aprimoramento das leis ambientais, a fiscalização maior, o rigor na punição maior também. Ninguém aqui está contra ao desenvolvimento, mas de novo, conciliar, né? Um desenvolvimento que seja cada vez mais sustentável. Mesmo porque o mundo começa a olhar para o Brasil com outros olhos, os olhos de não preservação. Então nós podemos sofrer um embargo econômico na carne que o Brasil produz, né? Porque nós queimamos florestas para colocar pasto. Então o Brasil pode sofrer um embargo econômico na soja que produz, porque nós desmatamos o cerrado para colocar a soja. Então as duas coisas podiam conviver, né? Eu estava vendo aí que a Finlândia já fala em possível boicote em relação a essa parte de... Você vê, isso de consumir a carne do Brasil. Um aspecto importante, porque o agronegócio faz parte aí do 20-25% do nosso PIB nacional, é uma parte importante da nossa economia. Então, de novo, né? Voltar os olhos para a sustentabilidade, produzir sim, mas com essa racionalidade que a gente precisa, né? Então, o fogo sempre foi importante, sempre fez parte da vida do ser humano enquanto desenvolvimento.
O fogo é importante também para os animais e para as plantas, né? Também vive dessas queimadas espontâneas. Então você vê, tudo é na questão do equilíbrio, né? Se a gente tiver um equilíbrio maior, tudo pode acontecer ao mesmo tempo e agora, né? Homeostase é a palavra que a gente usa na biologia. Olha que lindo, essa eu não sabia. E se tiver em homeostase, a vida se mantém. Caso contrário, não. Fran, Sensacional. cara, foi um prazerzaço conversar com você. Você falou que era o segundo podcast, eu estou mais nervoso que você, eu já fiz alguns aqui, tá muito tranquila. Então, o nosso papo foi muito gostoso, espero que todo mundo tenha curtido. Grande beijo aí, pessoal. Jerry, muito obrigado pelo convite. Até a próxima, Fran. Assunto importante, fico aí honrada. Grande beijo. Abraço, até a próxima, gente.